Boa noite, professores e colegas do curso de Pedagogia. Eu, Victoria Mendes, Thaís e Letícia, alunas do Polo de João Malevade, iremos falar um pouco mais sobre esse trabalho sobre ensino e organização do trabalho pedagógico 1. Iremos introduzir ao tema, ressaltando alguns tópicos mais importantes, após analisarmos todos os textos nos dados para a realização da atividade. Nesse tópico, a gente vai ressaltar muito sobre o ensino, né? O ensino em ciclos e ensino seriados, o desenvolvimento dos alunos nesses ciclos, os planejamentos que uma instituição deve ter, a gestão e metodologias, aplicando sempre para ter uma escola democrática mesmo, na prática, e sempre levando em conta os contextos sociais e como eles interferem realmente na educação dos nossos alunos. Olá, professor, colegas, tutores. Eu sou a Thaís e vou falar um pouco sobre as formas e objetivos de educar. Vou destacar as principais características da organização escolar seriada e da organização escolar em si. O princípio que vem orientando toda a concepção e a organização escolar seriada é o conhecimento, porque o que reúne os alunos e configura a dinâmica do processo ensino-aprendizagem é a aquisição de determinados conhecimentos e processos mediados pelos professores. A organização escolar é assim definida pelo pertencimento a uma determinada série, fixada arbitrariamente como anual, na qual são agrupados os alunos que já sabem e os que ainda não sabem determinados conteúdos. Os que não logram essa aprendizagem são retidos, passando a conviver com outro grupo de alunos, com aquisições e dificuldades que, em tese, seriam mais parecidas com as suas, ainda que em defasagem cronológica. Há uma preocupação com o desenvolvimento social do aluno, mas esse desenvolvimento é subordinado ou decorrente do processo de ensino-aprendizagem. Como já tem sido muito discutido, os mecanismos de reprovação podem gerar graves danos à autoestima do aluno, promover a discriminação e a exclusão definitiva do aluno do processo de escolarização. Já o princípio que sustenta a organização escolar em ciclos de formação contrapõe-se frontalmente ao anterior e acarreta profundas alterações. Defende que os alunos sejam agrupados em ciclos e que o critério de inclusão se deva operar por faixa etária ou por etapa de desenvolvimento humano, para assegurar que os alunos permaneçam na escola. Deverá evitar-se que sejam retidos por exigências externas, que se interponham ao seu desenvolvimento, como ocorre. A sustentação dessa reforma advém da necessidade de se fazer com que os alunos não sejam mais excluídos da educação formal, o que se daria mediante a retirada dos mecanismos de aprovação, promoção ou reprovação, retenção, exclusão. Logo, a grande aposta da reforma da escola organizada por intermédio dos ciclos incide sobre a mudança da cultura de alunos, professores, gestores e pais dos alunos. A organização escolar em ciclos propõe uma alteração de fundo no modo de conceber a escola. Deixa de orientar-se por uma lógica vinculada aos processos de aquisição do conhecimento para orientar-se por outra lógica, que, na falta de um nome melhor, está sendo chamada neste artigo de princípio da socialidade, o qual propõe que a escola deva ser uma instância cuja finalidade precipua seja promover a. Oi, meu nome é Letícia e eu vou falar sobre os contextos sociais em que a escola está inserida, né? A escola deve ser analisada como um espaço sociocultural. Espaço este onde interagem pessoas de diversas culturas e sociedades. E essa interação proporciona uma troca cultural imensa, né? Onde as pessoas ensinam e aprendem de forma contínua. A escola também deve ser pensada nos marcos analíticos micro e macroestruturais. No sentido de marco microestrutural, é um espaço de convivência onde consideramos as pessoas individualmente, como seres que pertencem a pequenas culturas. E no sentido macroestrutural, devemos considerar que a escola
está inserida em uma sociedade que deve respeitar regras sociais e políticas, onde cabe à escola entrar em um consenso onde os alunos, como indivíduos, como indivíduos culturalmente singulares, e os requisitos impostos pela sociedade, né? O aluno sempre deve ser considerado como o centro do processo de construção do conhecimento, né? O conhecimento faz parte do ser humano e a construção deste conhecimento deve ser através do aluno, ou seja, né, para o aluno. A escola é pensada como a construção do conhecimento do aluno, que antes se via muito a construção, o processo de ensino, a construção do processo de ensino via muito através do professor, o professor que era o principal ator desse processo de ensino. E com o passar dos tempos, nós podemos ver que não, que o aluno que é o centro do processo de ensino, porque o ensino é para ele, né, e vem através dele. E sempre temos que considerar que cada aluno é único e a forma de ensinar muitas vezes tem que ser adaptada de aluno para aluno, né? Devemos sempre procurar métodos de ensinos diferentes, porque como já foi falado aqui, os alunos são diferentes. Você não vai ensinar da mesma forma que você ensina a matéria para um aluno de uma criança de classe média, né, para um aluno de classe média, não é da mesma forma que você vai ensinar para um aluno de periferia, porque a realidade que ele vive é outra, o contexto social que ele vive é outro. Então, é aí que entra na questão do contexto social que a, a escola está inserida, né? Nós podemos ver que a escola é um meio de transformação de vidas, né? Através do ensino, através do conhecimento, que muitas pessoas transformam a sua vida. Nós vemos que a escola é o espaço onde interagem, né, várias pessoas, é o espaço onde muitas pessoas têm a chance de estar construindo o seu conhecimento para poder mudar a sua realidade social. Nós vemos muito isso, né? Que muitas pessoas esperam que a educação lhes dê a oportunidade da mudança das suas vidas, né? Como a gente sempre vê e muitas vezes, o, os planos que os governos têm para a escola não estão pensando nisso, porque cada escola está inserida em uma realidade diferente. Então nós vemos que muitos alunos, muitas vezes até mesmo desistem da escola por causa que Eu sou a Thaís e agora eu vou falar um pouco sobre planejamento escolar e metodologias. Vou citar algumas características e a importância do planejamento, das metodologias e também dos hábitos de avaliação. Sabemos que planejar é uma ação indispensável à vida dos professores, pois norteia o profissional sobre como conduzir a aula, a respeito da matéria, atividades, etc. Tão importante quanto planejar, ou até mais, é conhecer o aluno, para que, como professores, possamos criar metodologias eficazes e justas, para que todos consigam alcançar o seu melhor, e avaliar cada aluno segundo sua evolução, e não ter como base a avaliação mecanizada tradicional. É importante que o professor leve em conta o saber de cada aluno e não julgá-los de acordo com o senso comum, pois para desenvolver recursos metodológicos que melhor introduzem o saber escolar, é necessário traduzir o verdadeiro saber e não simplesmente o reduzir em um mecanismo de motivação. Trata-se, então, de, no ato de educar, estabelecer um diálogo entre saberes e não repetir a velha tradição da educação bancária, muito criticada por Paulo Freire, que intenta incalcular saberes previamente dignificados nos alunos.
Contudo, podemos dizer que o planejamento é importante, desde que não torne a aula monótona, visto que os alunos devem ser considerados seres ativos, que podem acabar levando determinada aula para outros rumos. Rumos estes que podem trazer aprendizados tão construtivos quanto o que o professor planejou. Quanto à metodologia e avaliação, é importante considerar a história que cada aluno carrega consigo e analisar melhor a maneira de alcançar bons resultados em cada caso específico. Caros alunos e professores, aqui finalizamos nosso trabalho, lembrando que ele foi embasado em todo o material que nos foi disponibilizado e ressaltando que sempre devemos valorizar o contexto social e a individualidade de cada aluno, evidenciando sempre seu desenvolvimento real e significativo, trabalhando sempre com metodologias certas e gestão de qualidade. Obrigada a todos, até breve.